eu lhes peço que vocês possam abrir as suas Bíblias no livro de Atos, Atos Apóstolos, capítulo 8. Vamos ler do versículo 26 até o versículo de número 35. Vamos ler esse trecho da palavra do Senhor, para que assim a gente possa introduzir a nossa aula. Primeira aula, aula 1 do curso, minicurso Interpretação Bíblica. Então, abram aí, por favor, as suas Bíblias, Atos 8, versículos 26 até o versículo de número 35. E vamos ler aqui esse trecho da palavra do Senhor, introduzindo assim a nossa aula. Diz o seguinte, meus irmãos e amigos, a palavra do Senhor. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender, se não há alguém que me explique? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Verso 35. Então Filipe explicou e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Até aqui, até o versículo 35, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Meus irmãos, meus amigos, compreendes o que vens lendo? Atos 8:30, parte B. Essa é uma pergunta muito recorrente em nossas vidas. Conforme nós observamos aqui no texto sagrado, ela foi feita a Filipe, pelo eunuco, quando voltava de Jerusalém, quando ali estava para adorar a Deus, para adorar o Senhor. E é interessante que essa pergunta, que na verdade Filipe fez ao eunuco, não o eunuco a Filipe, essa pergunta que Filipe fez ao eunuco, iniciou uma conversa, iniciou um diálogo, que acabou redundando na salvação daquele eunuco, ou seja, ele acabou experimentando o caminho da salvação, o caminho do reino de Deus, do reino do Senhor. E aí nós percebemos que uma vez salvos pela palavra de Deus, uma vez salvos pelo Evangelho de Cristo, nós passamos a nos relacionar com esse mesmo Deus através da sua palavra, através do seu Evangelho. E aí, muitas vezes se inicia um dilema em nossas vidas. Uma vez salvos pela palavra, uma vez regenerados pela palavra, com essa incumbência de nos relacionarmos com Deus. Como é que nós iremos entender melhor as Escrituras Sagradas? Sendo ela o livro que revela de Deus, sua perfeição, o livro que revela Deus, a sua vontade para as nossas vidas, e sendo nós, seres humanos, limitados, restritos, como é que nós iremos compreender tudo aquilo que Deus nos revela, tudo aquilo que Deus nos mostra através da sua palavra? É interessante porque quando nós vivenciamos a nossa vida, nós nos deparamos com várias situações onde nós temos de fato essa carência de compreender mais de Deus através da palavra, de compreender mais de Deus através das suas Escrituras. Por exemplo, nós que somos cristãos, salvos em Cristo Jesus, continuamente nós buscamos através da palavra edificação para as nossas vidas com Deus, para as nossas vidas espirituais. E é justamente por causa disso que fazemos uso de leituras bíblicas, é justamente por causa disso que fazemos uso de livros, para que assim a gente possa se instruir e se instruir na verdade. E aí nós precisamos, em virtude dessa situação, precisamos, em virtude dessa circunstância, aprendermos cada vez mais acerca da pessoa de Deus em relação às nossas vidas. Mas não só isso, ao longo da nossa vida, nós também somos rodeados por falsos ensinos.
E hoje, principalmente, os mais variados falsos mestres que vão surgindo e que vão tentando propagar os seus erros, e isso requer de nós conhecimento da palavra, isso requer de nós conhecimento do Evangelho, para que assim a gente possa rebater esses erros e aí continuar, de fato, seguro nas doutrinas verdadeiras, nas doutrinas centrais da palavra de Deus. Mas não só isso, cada um de nós, meus irmãos, cada um de nós, minhas irmãs, nós temos um chamado para trabalhar no reino de Deus, um chamado para trabalhar no reino do Senhor. E como é que nós iremos desempenhar esse chamado? Como é que nós iremos desempenhar o chamado que Deus nos faz para anunciar as suas virtudes àqueles que não conhecem? Nós precisamos também de preparação bíblica para que isso venha a acontecer, para que isso venha a se dar. Por isso, repito, a necessidade de podermos conhecer cada vez mais as Escrituras, de podermos conhecer cada vez mais a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Nesse sentido, meus irmãos, minhas irmãs, a hermenêutica ela vem ao nosso auxílio como uma ferramenta através da qual nós conseguimos entender de maneira mais correta, de maneira mais detalhada, de maneira mais aprofundada as verdades que Deus nos revela através da sua palavra. É justamente por causa disso que, a partir de hoje, a gente vai realizar esse mini curso acerca da interpretação bíblica. Para quê? Para que nós possamos considerar algumas orientações que servem de ferramentas úteis para que nós possamos ler a palavra e poder extrair mais da sua verdade, para que nós possamos realizar o serviço de Deus com maior eficácia, para que nós possamos rebater falsos ensinos que porventura surjam e surgem muito ao longo da nossa vida aqui na Terra. Então, hoje nós teremos o início desse curso e dentro dessa primeira aula, que é uma aula de abertura, que é uma aula introdutória, nós iremos trabalhar pelo menos 4 pontos. Nós iremos trabalhar pelo menos 4 divisões na noite de hoje, dando assim a abertura do nosso curso. Em primeiro lugar, nós vamos ver uma definição de hermenêutica ou interpretação bíblica. Em segundo lugar, a gente vai trabalhar a necessidade que a gente tem de interpretar a Bíblia, de interpretar a palavra de Deus. Em terceiro lugar, nós vamos ver a exigência que a Bíblia faz para que ela venha a ser interpretada. E encontramos isso no texto sagrado. E por fim, nós vamos considerar alguns sentimentos que nos tornam dispostos a um bom estudo da Bíblia, a um bom estudo da palavra do Senhor. Então, de certa forma, esse vai ser o nosso roteiro na noite de hoje, abrindo assim esse curso, para que assim a gente possa dar outros passos e aí considerar de maneira mais detalhada o que seja a interpretação bíblica. Então, em primeiro lugar, vamos definir hermenêutica ou definir interpretação bíblica. Os irmãos estão vendo aí na sua tela. A hermenêutica, que é o curso que nós estamos a ministrar, é a parte da teologia exegética que trata da reta explanação e da interpretação da Bíblia. Land e Nelson, eles deram essa definição acerca da hermenêutica. Repetindo, é a parte da teologia exegética que trata da reta explanação e da interpretação da Bíblia. Mas há uma outra definição que é bem pertinente para que nós possamos entender aquilo que nós iremos fazer a partir de hoje. Ou seja, a hermenêutica é a ciência que nos ensina os princípios, que nos ensina as leis, que nos ensina os métodos de interpretação. No caso, interpretação da palavra de Deus, interpretação da palavra do Senhor. Berkhof nos dá essa definição. E, em terceiro lugar, a hermenêutica é a ciência e a arte da interpretação bíblica. Virkler também nos dá essa definição acerca desse assunto. Então, quando nós consideramos, meus irmãos, minhas irmãs, essas definições que nós temos aí diante de nós aprendemos justamente essa verdade. Nós aprendemos justamente esse princípio, que a hermenêutica, ela trata justamente da interpretação. Não qualquer interpretação, mas uma interpretação correta, uma interpretação fidedigna da palavra de Deus, da palavra do Senhor. A hermenêutica, ela tem como objetivo explicar o texto sagrado, poder fazer com que nós compreendamos com mais detalhe aquilo que Deus nos revela e nos revela em sua palavra. Conforme nós vimos nessas definições que damos agora há pouco, ou que nós expusemos agora há pouco,
a hermenêutica, tanto ela é uma ciência, como também ela é uma arte. Ela é uma ciência por quê? Porque ela se orienta através de regras, através de princípios organizados, mediante os quais a gente consegue ter uma melhor compreensão da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas. Mas não só isso, a hermenêutica, ela é uma arte, porque na medida em que nós aplicamos esses princípios, na medida em que nós, pela prática, aplicando essas regras, nós nos desenvolvemos nessa arte, nós nos desenvolvemos nesse trabalho. Por isso, a necessidade de podermos entender, de podermos compreender acerca desse assunto. Conforme nós estamos colocando, a interpretação das Escrituras, ela envolve alguns princípios que são centrais. Em primeiro lugar, o discernimento que nós devemos ter do significado do texto bíblico. Não só isso, nós devemos considerar, dentro da hermenêutica, a intenção do autor bíblico, ou seja, aquilo que ele quis escrever. E não só isso, nós precisamos do conhecimento do contexto, não só da história, mas também da estrutura da gramática, para que assim a gente possa ter essa compreensão daquilo que Deus nos revela, daquilo que Deus nos mostra através do seu livro santo. E aí, a hermenêutica, ela envolve justamente esses cuidados que nós devemos ter, essas atenções que nós devemos desenvolver em relação à nossa vida. Discernir o significado do texto, considerar a intenção primária, no caso a intenção do autor, o autor bíblico, aquilo que ele quis escrever, para que com isso, através do conhecimento do contexto, a gente possa dar uma interpretação que seja fiel, uma interpretação que seja verdadeira. Então, é nisso que envolve a questão da hermenêutica. E fechando essa parte introdutória, a gente pode ver que o propósito da interpretação bíblica ou da hermenêutica é tornar o texto cada vez mais claro no seu sentido original, no seu sentido primário, para que assim a gente possa compreender aquilo que Deus de fato ele quis nos revelar. Por isso, meus irmãos, por isso, meus amigos, é tão importante esse assunto. Por isso que é tão importante esse tema, para que a gente possa ter justamente esses subsídios, para que nós possamos ter esses recursos através dos quais a gente possa aprofundar o nosso conhecimento de Deus, o nosso conhecimento na sua palavra. Então, quando a gente fala de hermenêutica, a gente está falando de interpretação bíblica. Quando a gente fala de interpretação bíblica, a gente está tratando dessas regras, desses princípios que nós temos à nossa disposição, para que através dos mesmos a gente possa ter, repito, uma melhor compreensão do texto sagrado, uma melhor compreensão das Escrituras Sagradas. Então, em termos de definição, era isso que nós queríamos colocar para os irmãos, para os amigos. Em segundo lugar, eu queria destacar aqui para vocês a necessidade. Que necessidade? A necessidade da interpretação bíblica. Por que ela é necessária? Por que nós temos essa carência em relação a ela? Por quê? A hermenêutica, ela se faz necessária em virtude de alguns fatores que nós encontramos e que torna ela indispensável em relação às nossas vidas, quando nós nos voltamos para Deus, quando nós nos voltamos para a palavra do Senhor. Em primeiro lugar, por causa das diferenças autorais. O que eu quero dizer com isso? Das diferenças que nós encontramos de autores bíblicos que compõem os livros que nós temos nas Escrituras Sagradas. Talvez nós não saibamos, mas a Bíblia ela foi escrita aproximadamente por 40 autores diferentes. Pessoas que tinham grau de instrução diferenciada, pessoas que viveram em tempos diferentes, pessoas que pertenciam às mais variadas classes sociais da sociedade. Então, diante de todas essas distinções, nós precisamos dessas regras, nós precisamos desses princípios para que eles possam nos dar um entendimento real daquilo que esses autores quiseram nos mostrar, quiseram nos revelar através da inspiração bíblica, através da inspiração do Senhor. Então, é o primeiro fator que torna necessária a interpretação da Bíblia, seguindo essas regras, seguindo esses princípios. Mas não só isso. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós encontramos também aquilo que nós chamamos de diferenças históricas. Diferenças históricas. Ou seja, em razão do seu tempo, nós estamos separados dos escritores e também dos leitores originais da Bíblia. Se nós fizermos uma conta bem rápida, do primeiro livro até os nossos dias, nós temos pelo menos 3.500 anos de história entre aquilo que eles escreveram e escreveram para os seus leitores originais e aquilo que nós devemos ler hoje para aprender a sua palavra. Quando nós olhamos até mesmo para os próprios livros,
entre o primeiro livro, o livro de Gênesis, e o último livro, o livro de Apocalipse, passaram-se aproximadamente 1.500 anos. Então, isso requer uma responsabilidade, isso requer um trabalho melhor da nossa parte, por causa dessas diferenças históricas, para nós podermos entender o contexto histórico, entender o que a passagem de fato está falando, para que assim a gente possa ter a compreensão mais acurada acerca da mesma. Mas se não bastasse as diferenças autorais, se não bastasse as diferenças históricas, nós também temos, quando nós olhamos para a palavra, aquilo que nós chamamos de diferenças culturais. Diferenças culturais. Ou seja, há diferenças culturais significativas na época dos escritores e dos leitores bíblicos e também em relação aos nossos dias. Os textos bíblicos, os textos que nós encontramos na palavra, foram escritos em lugares diferentes, desde o centro da Ásia até os desertos da Judéia, passando pelos palácios da Babilônia e até mesmo em meio à civilização ocidental que estava ali nascendo com o Império Grego, com o Império Romano. Então, todos esses lugares, eles são cheios, dentro da sua cultura, de figuras, de símbolos, de expressões, e assim a gente precisa entender cada uma dessas coisas dentro do seu contexto para que nós possamos ter uma correta visão acerca daquilo que Ele quer nos transmitir, acerca daquilo que eles querem nos passar. Então, é um fator também que requer de nós esse aprendizado acerca da interpretação da palavra de Deus, da palavra do Senhor. Mas não só as diferenças autorais, não só as diferenças históricas, não só as diferenças culturais, nós temos também aquilo que nós chamamos de diferenças linguísticas. Por quê? Porque as escrituras, elas foram elaboradas em 3 idiomas: o hebraico, o aramaico e também o grego. E cada um dessas línguas, cada um desses idiomas, com as suas propriedades, com as suas expressões peculiares, as suas expressões idiomáticas, e nós precisamos examinar cada uma dessas coisas. Observar aquilo que nós devemos enxergar em termos de regra, para sabermos os seus significados, para sabermos as suas explicações e assim termos essa compreensão mais acurada da palavra de Deus. Muitas vezes a gente lê assim a Bíblia e não para atentar para esses detalhes, mas nós temos sim essas diferenças linguísticas, nós temos sim essas diferenças culturais, nós temos sim essas diferenças históricas, nós temos sim essas diferenças autorais. E por fim, nós também temos as diferenças filosóficas, quando nós olhamos para o contexto mais imediato da palavra de Deus. A Bíblia revela, meus irmãos, meus amigos, a realidade da forma de pensar, quer seja do mundo antigo, que nós encontramos ali do mundo oriental antigo, desde o início do chamado que Deus faz a Abraão, e ela também capta a realidade da forma de pensar do mundo ou da sociedade ocidental, ali no Império Romano. Então, também, quando nós olhamos para isso da Bíblia, quando nós vemos esse contexto filosófico, a gente precisa entender as ideias, os pensamentos, os raciocínios que as pessoas que viveram dentro daquele contexto, dentro daquela época, queriam expressar e que registraram através da Bíblia, através da palavra de Deus, através da palavra do Senhor. Então, nós também temos essa responsabilidade, nós também temos essa incumbência. Então, esses fatores, pelo menos, são os principais, que requer de nós uma melhor precisão na nossa interpretação bíblica. As diferenças autorais, diferenças dos autores, as diferenças históricas que nós encontramos em todo o desenrolar da revelação de Deus, as diferenças culturais que fazia parte de cada contexto no qual a Bíblia ali foi escrita, as diferenças linguísticas que compõem as línguas em que as escrituras elas foram feitas e também as diferenças filosóficas, revelando cada modo de pensar em cada contexto daquilo que nós encontramos na palavra de Deus. Então, diante de todos esses fatores, diante de todas essas realidades, todos nós, meus irmãos, todos nós, minhas irmãs, que somos intérpretes da Bíblia, nós temos pelo menos 2 missões. Quais são essas 2 missões? A primeira delas, averiguar aquilo que Deus tem nos dito através das Escrituras, e aí a gente vai considerar cada um desses fatores e ver, junto a eles, aquilo que Deus de fato quer nos transmitir. E nós também temos uma segunda missão, que é de transpor todas essas diferenças para as nossas mentes, das mentes dos autores iniciais da palavra de Deus. Então, perceba que a tarefa que nós temos diante de nós não é uma tarefa fácil. Perceba que a responsabilidade que nós temos diante de nós não é uma responsabilidade fácil. A gente precisa considerar tudo isso para entendermos o que Deus quer nos mostrar, para podermos entender aquilo que se passou na mente dos autores bíblicos, para que assim nós possamos estabelecer a verdade que Deus ele revela para cada um de nós.
Então, assim nós temos o segundo ponto da nossa aula, que são justamente as necessidades para a interpretação bíblica. Mas não só isso. Em terceiro lugar, nós também temos a exigência bíblica para a sua interpretação. Ou seja, quando nós olhamos para as próprias Escrituras, quando nós olhamos para a própria Palavra de Deus, nós vemos a necessidade de interpretá-la. Nós vemos a necessidade de podermos entendê-la com maior detalhe, com maior precisão. E aqui eu separei alguns textos que nos mostram justamente isso. O primeiro deles, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. E eu convido até que você possa abrir a sua Bíblia aí e acompanhar a leitura desse texto, para que nós possamos ver, dentro da própria Escritura, a exigência que ela nos faz para a sua interpretação. Diz o seguinte, a palavra de Deus diz o seguinte, a palavra do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Paulo falando a Timóteo. Procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, o que é que Paulo ele requer aqui de Timóteo? Que ele maneje bem, literalmente falando, que ele corte bem a verdade da palavra. E isso implica justamente na necessidade que nós temos de poder entender corretamente, de poder compreender fielmente aquilo que a palavra nos diz, para que assim nós possamos ensiná-la, para que assim nós possamos pregá-la, para que dessa forma nós possamos anunciá-la. Infelizmente é uma realidade triste que muitas vezes nós observamos de muitos que se arrogam na condição de pregadores, mas que muitas vezes não têm o conhecimento daquilo que é necessário para nós podermos interpretar, entender a palavra e assim ensinar. E aí nós observamos que desde o início é esse o cuidado, é essa exortação que Paulo faz a Timóteo, que ele manejasse bem a palavra de Deus, que ele manejasse bem a palavra da verdade, para que assim ele pudesse executar, desempenhar o seu ministério lá na cidade de Éfeso. Então, essa responsabilidade não se resume a Timóteo. Essa responsabilidade, ela não se resume àqueles que foram chamados para viver o Evangelho e o ministério cristão, mas é uma responsabilidade que se estende a todos nós, que somos irmãos em Cristo Jesus, filhos de Deus, e que temos a incumbência de falar a palavra e assim manejá-la bem, para que as pessoas possam, de fato, entendê-la, compreendê-la nas suas mentes, nos seus corações. Mas não só isso. Lá no Salmo 119, versículo 18, nós encontramos o salmista, ele fazendo a seguinte oração a Deus, a seguinte oração ao Senhor. Ele disse, desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Aqui, o salmista, ele roga a Deus, para que Deus lhe permitisse não só entender, mas também para que Deus permitisse que ele se deleitasse nas Escrituras. A súplica que ele faz a Deus é justamente nesse sentido, para que ele pudesse ter um entendimento prazeroso na palavra do Senhor. E a gente já observa, a partir desse texto, que isso é algo que Deus abençoa, especificamente aquelas pessoas que o buscam, especificamente falando aquelas pessoas que são suas. E aí nós temos essa necessidade de quê? De desvendarmos as maravilhas da lei de Deus, de podermos compreender as maravilhas que Ele nos ensina através da Sua palavra. Esse é o compromisso que Deus ele exige de cada um de nós. Mas não só isso, nós temos aí um outro texto, um terceiro texto, lá na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16, que apontam também para essa necessidade. Que necessidade? De podermos estudar e interpretar corretamente a palavra de Deus. Olhem só o que ele diz aqui. 2 de Pedro 3, versículos 15 e também o versículo número 16. Tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Aqui nessa instrução que Pedro faz, nós vemos que é possível, infelizmente acaba sendo uma triste realidade, é possível nós distorcermos o significado real das escrituras sagradas. Era isso que estava acontecendo a alguns em relação àquilo que Paulo havia escrevido, ou havia escrito, melhor dizendo. Então, ao invés de aprovar toda e qualquer liberdade em termos de interpretação, Pedro aqui ele faz essa recomendação. Para quê?
para que nós sejamos fiéis naquilo que nós interpretamos da palavra, para que nós não deturpemos a palavra, não distorçamos a palavra para a nossa própria destruição. Então, é uma recomendação seríssima a que Deus nos faz aqui, para que nós possamos ser atentos a esse aspecto, para que nós possamos ter esse cuidado necessário de nos voltarmos para a palavra, interpretarmos essa palavra e fazê-lo de maneira que não venha deturpá-la e que venha exprimir o seu ensino real. Era esse cuidado de Pedro, é esse cuidado que Deus ele tem em relação a cada um de nós. Mas não só isso. Lá em Efésios, capítulo 4, versículos 11 até o versículo 13, Paulo assim nos fala: e ele mesmo, referindo-se a Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura de Cristo. Então, o que é que nós temos aqui? O fato de Deus ter distribuído dons na sua igreja, especificamente falando, os dons de ensino, pastores, em especial mestres. Por que Ele fez isso? Haja visto essa necessidade que nós temos de determinadas pessoas que são qualificadas, que são capacitadas por Deus, para que elas possam ter essa integração com a palavra, para que elas possam se debruçar com a palavra e assim poder dar a interpretação melhor dessa palavra para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação dos salvos, para a edificação dos santos. Então veja que é um dos ofícios que nós temos na palavra de Deus, é um dos trabalhos que nós temos dentro do ministério cristão, de poder ensinar a sua palavra, mas para que isso possa acontecer, para que isso possa se dar, precisamos interpretar corretamente a palavra de Deus, interpretar corretamente a palavra do Senhor. E, em outro lugar, esse texto que nós temos aí, 2 Timóteo capítulo 4, 2 Timóteo capítulo 4, versículos 2 e versículo número 3. Veja aqui o que nos diz o apóstolo Paulo, recomendando também a Timóteo. Ele assim se expressa: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo a sua própria cobiça, como que sentindo coceira nos ouvidos. Então, as instruções que Paulo dá a Timóteo também mostram a seriedade. Que seriedade? De nós pregarmos corretamente a palavra de Deus, de nós pregarmos corretamente a revelação das Escrituras, para nós não corrompermos o texto sagrado. E repito, para que isso aconteça, para que isso se dê, nós precisamos ter uma interpretação que seja fiel da palavra, exprimindo aquilo que Deus quer, exprimindo aquilo que Deus nos revelou através da mesma. Então, quando nós olhamos, meus irmãos, meus amigos, a gente percebe a própria Bíblia nos exortando nesse sentido. Que sentido? Poder interpretar a palavra de Deus, poder ter a compreensão mais fiel da palavra, para que assim, em alguns casos, podermos realizar o nosso serviço, em outros casos, poder nos edificar espiritualmente, em outras situações, poder rebater os erros que muitas vezes se fazem presentes na nossa vida. Então, no primeiro momento, a gente definiu o que é hermenêutica e interpretação bíblica. No segundo instante, a gente viu a necessidade de podermos ter essa interpretação bíblica devido a alguns fatores. No terceiro momento, a gente acabou de ver as exigências que a própria Bíblia faz para que nós possamos interpretá-la e interpretá-la corretamente. E aí, em último lugar, conforme o nosso roteiro, a disposição necessária para o nosso estudo das Escrituras. A disposição necessária para o nosso estudo das Escrituras. Meus irmãos, meus amigos, há sentimentos, há motivações que são indispensáveis a todo e qualquer estudioso, a todo e qualquer intérprete da palavra de Deus. Isso serve para todos nós que somos cristãos. À medida que nós nos voltamos para a palavra, que lemos a palavra, há determinados sentimentos, há determinadas motivações que devem estar presentes, para que assim nós não não nos envolvamos com o processo de estudo da palavra de maneira mecânica, de maneira religiosa, mas possamos fazer de maneira que venha nos edificar, nos fazer crescer espiritualmente, nos fazer crescer na graça. E aí, quando nós olhamos, nós percebemos pelo menos 6 motivações, 6 sentimentos que devem obrigatoriamente estar presentes em nossas vidas, para que assim nós possamos nos voltar para a palavra, estudar a palavra e interpretar a palavra corretamente. Em primeiro lugar,
nós precisamos ter espírito respeitoso. Em primeiro lugar, nós precisamos ter espírito respeitoso. Ou seja, devemos nos achegar à palavra de Deus considerando aquilo que de fato ela é. E o que é que ela é? Ela é a revelação perfeita de Deus para cada um de nós. Por isso, nós devemos nos achegar à palavra com reverência. Por isso, nós devemos nos achegar à palavra com temor. É o livro santo, é o livro sagrado, que revela acerca de Deus, que revela acerca da sua vontade. Logo, quando nós nos voltamos para esse livro, esse temor, esse respeito, eles devem estar presentes nas nossas vidas e nos nossos corações. E aqui eu queria chamar a atenção ao que o apóstolo Paulo nos ensina, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, acerca desse sentimento que deve estar presente na nossa vida, no nosso coração, quando nós nos voltamos para a palavra, quando nós nos voltamos para as Escrituras Sagradas. Paulo assim disse: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graça a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, veja, a acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós o que credes. Então é por isso, irmãos, é por isso, minhas irmãs, que nós devemos ter esse respeito quando nós nos voltamos para estudar a palavra. É o livro de Deus, é o livro da verdade, e devemos acolher essa verdade de maneira respeitosa e assim podermos ser bem-sucedidos em nossos estudos, em nossas pesquisas acerca da Bíblia Sagrada. Mas não só esse espírito respeitoso. Quando nós nos voltamos para o estudo da palavra, nós também devemos ter um espírito dócil. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é a autoridade final para as nossas vidas. Ela é a verdade absoluta de Deus, aquilo que de fato Ele requer de nós. Então, quando nós estudamos a palavra, quando nós estamos nos voltando para o Evangelho, não deve existir a nossa opinião, não deve existir o nosso pensamento, não deve existir os nossos sentimentos, não jamais, mas somente aquilo que Deus nos revela de maneira verdadeira e autoritativa para cada um de nós. É isso que Deus, Ele quer ver em nós. Um coração quebrantado, um coração contrito quando nós estivermos ouvindo a sua palavra. Porque quando nós abrimos a Bíblia, quando nós estudamos o texto sagrado, nós estamos ouvindo a voz de Deus. E diante disso, Ele quer que nós nos quebrantemos na sua presença, nos humilhemos perante Ele, para que assim possamos atentar para tudo aquilo que Ele quer nos mostrar, para tudo aquilo que Ele quer nos ensinar. Esse sentimento, ele é requisitado por Deus, ou ele é algo que agrada a Deus. E lá no livro do profeta Isaías, a gente encontra acerca disso, desse sentimento que deve existir na nossa vida, o espírito dócil de quebrantamento, quando nós nos voltamos para estudar a palavra do Senhor. Olhem só o que Isaías ele nos fala. Isaías 66, versículo 2. Ele diz o seguinte, porque a minha mão fez todas as coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o abatido e aflito de espírito, que treme da minha palavra. Então nós devemos tremer da palavra de Deus, nós devemos tremer da palavra do Senhor, sermos dóceis quando nós estivermos estudando a palavra, porque, repito, não estamos diante de um livro qualquer, mas diante do livro do próprio Deus, diante do livro do próprio Senhor. Então, quando nós nos voltamos para a palavra, de um lado a gente precisa de um espírito respeitoso, de outro lado a gente precisa de um espírito dócil, mas não só isso, nós precisamos amar a verdade, para que nós sejamos bem-sucedidos em nossa tarefa de interpretar a palavra do Senhor. E nesse sentido, Pedro, ele nos dá essa orientação, de nos voltarmos para a palavra, não de maneira indisposta, de nos voltarmos para a palavra, não de maneira mecânica, de nos voltarmos para a palavra, não de maneira religiosa, mas desejando, até porque ela é a verdade. Desejando, até porque ela é a verdade absoluta de Deus para as nossas vidas. Então, essa avidez, esse desejo pela verdade deve estar marcando o nosso coração para que assim nós possamos estar cavando no poço de Deus as verdades necessárias para o nosso crescimento espiritual, para a nossa edificação na fé e para que assim nós possamos andar firmemente no caminho do Senhor. Veja, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 2, esse sentimento que deve estar presente em todo qualquer estudioso da palavra de Deus.
Pedro fala: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Veja agora a exortação: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno, o verdadeiro leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então devemos desejar essa verdade, amar essa verdade, para que assim a gente possa crescer na graça, para que assim a gente possa crescer no conhecimento e nos firmarmos cada vez mais na vontade de Deus, na vontade do Senhor em nossas vidas. Então, precisamos de um espírito respeitoso, então precisamos de um espírito dócil, então precisamos ser amantes da verdade, mas não só isso, nós precisamos também, irmãos e irmãs, sermos pacientes nos estudos que nós empreendemos da palavra. Precisamos de paciência no estudo que nós empreendemos da Bíblia Sagrada. Até porque na Bíblia Sagrada nós temos a revelação de Deus. Até porque na Bíblia Sagrada nós temos a revelação da vontade de Deus para nós. Então, não há necessidade de pressa. Nós devemos fazer a nossa leitura, nós devemos empreender as nossas pesquisas de maneira detalhada, de maneira detida, para que assim Deus esteja cada vez mais falando aos nossos corações. Perdemos muito, irmãos, perdemos muito, irmãs, quando nós somos ligeiros, rápidos naquilo que a gente pode aprender da palavra, como se fosse um fast food. Não, muito pelo contrário, precisamos nos deliciar, e para isso nós precisamos ter paciência, para que assim Deus esteja nos ensinando cada vez mais acerca dessa verdade. E quando a gente vai lá para o livro de Atos, capítulo 17, versículo 11, a gente percebe esse comportamento ali nos nobres bereanos, das pesquisas que eles faziam, confrontando o ensinamento de Paulo para saber se de fato aquilo que ele ensinava correspondia à verdade de Deus. E isso requer de nós paciência, isso requer de nós envolvimento com aquilo que Deus nos revela. Vejam aí, Atos 17, versículo número 11. Atos 17, versículo número 11. Veja, falando dos nobres de Bereia. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez. Veja, existiu o desejo, mas não só isso, olha só, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Então eles se detinham na confrontação daquilo que Paulo ensinava, observando nas Escrituras para saber se o ensino dele correspondia de fato à verdade. Isso requer tempo, isso requer paciência. E é esse o sentimento que também Deus quer ver em nossas vidas. Então, precisamos também de paciência no nosso estudo. Espírito dócil, espírito respeitoso, ser amante da verdade, ser paciente no estudo, mas não só isso. Em quinto lugar, nós precisamos de prudência. Nós precisamos de prudência. E com isso, a gente deve considerar que, em se tratando de um livro divino, o que é que nós devemos fazer em relação às Escrituras? Procurar nos desenvolver no conhecimento paulatinamente, gradativamente, partindo daquelas coisas que são mais simples àquelas que são mais complexas, àquelas que são mais difíceis. Via de regra, infelizmente, a gente faz um caminho oposto. Muitas vezes a gente quer aprender aquelas coisas que são mais difíceis, aquelas coisas que são mais complexas, sem que antes nós tenhamos aprendido aquelas que são mais simples. Não, precisamos de prudência nesse sentido. É o livro de Deus, é o livro do Senhor, revela as suas perfeições. Então, nós precisamos partir desse pressuposto, de ir conhecendo, gradativamente nos aprofundando, gradativamente conhecendo cada vez mais, para que assim partamos das coisas mais simples para as coisas mais complexas e assim a gente possa ter um conhecimento condensado daquilo que de fato Deus ele nos mostra e nos mostra a sua palavra. É interessante porque quando você observa, por exemplo, o ministério de Cristo, e Cristo ele era mestre por excelência, e dentro do relacionamento que ele tinha com seus discípulos, ele fazia isso. Ele tinha essa preocupação de ensinar as coisas mais simples, posteriormente aquelas coisas mais complexas, às vezes deixando para ensinar determinadas coisas em momentos específicos, então tendo essa prudência em tudo aquilo que ele ensinava, em tudo aquilo que ele passava para os discípulos. É o caso, por exemplo, das suas parábolas. Muitas vezes, ao narrar as suas parábolas, a maioria das pessoas não entendiam. Então, posteriormente, ele colocava a parte dos seus discípulos e dava o real significado a elas. Então, isso mostra essa prudência, esse cuidado que nós devemos ter com o estudo das Escrituras Sagradas. Nesse texto aí que nós temos no Evangelho de Marcos, capítulo 4,
versículo 34, a gente observa uma confirmação desse fato. No caso aqui do que nós estamos falando. Desse cuidado que Cristo tinha em passar as informações de maneira prudente aos seus discípulos para que gradativamente eles pudessem estar crescendo no conhecimento de Deus. Olhem só o que nos diz aqui a palavra do Senhor. E sem parábolas não lhes falava, tudo, porém, explicava em particular aos seus discípulos. Então, Cristo cumpria o ministério de ensino público e determinadas coisas ele reservava para os discípulos, de maneira específica, de maneira particular. Então, ele tinha essa prudência e não passar tudo em termos de ensino para os seus discípulos. Então, é a mesma prudência que nós devemos ter, é o mesmo cuidado que nós devemos apresentar em nossas vidas. E, por fim, nós precisamos de um espírito de oração. Por fim, nós precisamos de um espírito de oração. Uma vez que nós estamos diante do livro de Deus, nós carecemos, irmãos e irmãs, da sua capacitação, ou seja, da capacitação de Deus, para que nós possamos compreendê-lo. É claro que ao longo do nosso curso, a gente vai lidar com algumas regras, com alguns princípios, sim, eles são válidos, não resta a menor dúvida, mas jamais a gente deve esquecer da necessidade de oração. Jamais a gente deve esquecer da necessidade de clamarmos a Deus por discernimento, para que assim nós possamos ter essa compreensão mais acurada da palavra do Senhor. Infelizmente, muitos perdem nesse sentido. Às vezes tem até aquele conhecimento intelectual da passagem, mas não consegue aprofundar, sobretudo nas suas aplicações para as nossas vidas. Então, a oração nesse processo, ela é fundamental. E quando você olha para a própria palavra de Deus, você observa as recomendações que nós temos nesse sentido, de clamarmos a Deus, de clamarmos ao Senhor, quando nós formos estudar a sua palavra, para que Ele nos abra o entendimento, para que Ele nos abra o coração, e assim a gente possa ter uma compreensão mais acurada de tudo aquilo que Deus Ele quer nos ensinar. Veja, em relação à sabedoria, a recomendação que o apóstolo Tiago, ele nos dá lá na sua carta, capítulo 1, versículo 5, apóstolo no sentido de ter visto o Senhor, tanto é que ele era meu irmão do Senhor. Tiago, capítulo 1, versículo 5, veja a necessidade de oração, veja a necessidade de clamor que nós temos diante da palavra de Deus, que nós temos diante da palavra do Senhor. Ele fala, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Então, se a gente precisa de sabedoria, quer seja no sentido do aprendizado, quer seja no sentido de aplicar esse aprendizado, o que é que a gente precisa? Orar a Deus, clamar ao Senhor, para que assim Ele possa nos abrir o entendimento, nos conceder sabedoria e a gente possa se aprofundar cada vez mais na nossa instrução no seu livro sagrado. Mas não só isso, quando a gente volta para o Salmo 119, que é o grande salmo que trata a palavra de Deus, em muitos momentos a gente observa o salmista aqui nesse texto fazendo justamente isso. Em muitos instantes a gente observa aqui o salmista tendo esse cuidado de se voltar para Deus, de se voltar para o Senhor, de clamar a Deus para que Deus pudesse abrir o seu entendimento e assim, somente assim, ele pudesse aprender da sua palavra. Salmo 119, eu queria aqui destacar alguns versos desse salmo que aponta justamente para isso. O primeiro deles, versículo número 18. Salmo 119, versículo número 18. Veja o que ele diz aqui, ó. A gente já viu esse verso no ponto anterior. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Se Deus não desvendar os nossos olhos, a gente não pode contemplar as maravilhas da sua lei. Por isso nós precisamos clamar, por isso nós precisamos pedir. Um pouco mais adiante, no versículo 26, olha só o que ele fala aqui, ó. Em relação a Deus, ele dizia, eu te expus os meus caminhos e tu me valeste. E aí ele pede, ensina-me os teus decretos. Ensina-me os teus decretos. Veja, meu irmão, veja, minha irmã, a necessidade que nós temos de oração. Veja a carência que nós temos de nos colocarmos diante de Deus, quando nos voltarmos para a sua palavra, para que Deus nos dê o entendimento dos seus decretos, que Ele nos mostre a sua vontade e assim nós possamos absorver essa vontade para as nossas vidas. Um pouco mais adiante, versículo 34, olhem só aqui a oração também que ele faz. Ele diz, ó, dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Deus tem que dar entendimento, Deus tem que operar em nossa vida, abrir a nossa compreensão, para que assim, somente assim, a gente possa atentar para a sua palavra. Então, somos intérpretes da Bíblia? Sim, devemos ser. Inclusive, no ponto anterior, nós vimos isso.
aquilo que a Bíblia nos exige para que possamos interpretá-la e fazê-la de maneira correta. Mas quais são os sentimentos que devem estar presentes na nossa vida? Pelo menos esses 6. Nós precisamos de um espírito respeitoso, nós precisamos de um espírito dócil, nós precisamos ser amantes da palavra, nós precisamos ter paciência no estudo, nós precisamos ter prudência nas nossas pesquisas e regar tudo isso à base de muita oração. E regar tudo isso à base de muita colocação diante de Deus, diante da presença do Senhor. Fazendo assim, meus irmãos, fazendo assim, minhas irmãs, nós seremos bem-sucedidos na nossa interpretação bíblica. Nós extrairemos aquilo que Deus revela para cada um de nós. Nós, de fato, cresceremos na graça e na verdade de Cristo Jesus. Então, disposição necessária para o estudo das Escrituras Sagradas. Revisando, na nossa primeira aula, o que foi que nós vimos na noite de hoje? Em primeiro lugar, a gente definiu a hermenêutica ou a interpretação bíblica, são as regras, são os princípios que Deus nos dá para que nós possamos extrair de maneira correta a verdade do seu texto. Nós vimos a necessidade dessa interpretação, quer seja por causa da diferença dos autores, quer seja por causa do contexto histórico, do contexto filosófico, nós temos essa necessidade de aí podermos extrair aquilo que Deus quer nos revelar, tentando cada vez mais nos aproximar do pensamento dos escritores sagrados, dos escritores bíblicos. Nós vimos algumas exigências que Deus nos dá na sua palavra para que nós possamos interpretar corretamente a sua palavra e não fazer de maneira descuidada, e não fazer de maneira relaxada, para que assim Deus ele venha a ser glorificado e nós possamos aprender a sua palavra. E por fim, nós também consideramos a disposição, o sentimento, a motivação que deve existir nos nossos corações quando nós nos voltarmos para a palavra, para que assim o nosso estudo ele não venha a ser apenas técnico, mas o nosso estudo ele venha a ser espiritual, ele venha a ser deleitoso, ele venha a ser prazeroso espiritualmente, e assim a gente possa de fato saber aquilo que Deus ele exige e exige de cada um de nós. Encerrando a nossa aula na noite de hoje, nós queríamos deixar esse pensamento. Como Deus pessoal que é, o Senhor se revela ao seu povo através da sua palavra. Logo, compreender aquilo que Ele nos revela significa conhecê-lo melhor. Temos que aprender de forma fiel e correta a entender o que Deus nos revelou. A hermenêutica, ciência da interpretação bíblica, se presta a nos dar esse auxílio. Então, a gente tem que partir sempre desse pressuposto. Deus se revela através da sua palavra. Se eu conheço melhor a sua palavra, automaticamente eu conhecerei melhor a Deus. E para que eu conheça melhor a sua palavra, consequentemente, para que eu conheça melhor a Deus, o que é que eu preciso fazer? Interpretar corretamente a palavra de Deus. Seguindo as regras, seguindo os princípios, regando tudo isso com a motivação correta, para que assim esse conhecimento ele se dê na nossa vida, esse conhecimento de fato ele possa se tornar real no nosso viver. Então, concluindo com essa palavra e fechando com essa aplicação, para mim, para você, para todos nós. Que é a aplicação? Meus irmãos, minhas irmãs, aceitemos o desafio de, na dependência do Espírito, que fique bem frisado, nós possamos aprender os caminhos para uma melhor interpretação das Escrituras. Aprender os melhores caminhos para uma melhor interpretação do texto sagrado, da Bíblia Sagrada. É isso que vai fazer diferença na nossa vida, seja no nosso crescimento espiritual. É isso que vai fazer diferença na nossa vida, no combate aos falsos ensinos. É isso que vai fazer a diferença na nossa vida, no desempenho do nosso serviço em prol da causa do Senhor. E é dessa forma que a gente vai glorificar a Deus através da sua palavra em nossas vidas, em nossos corações. Então que Deus ele nos abençoe e que Ele coloque cada vez mais esse desejo para que assim a gente possa cada vez mais, consequentemente, cumprir com esse propósito, cumprir com essa sua vontade em relação às nossas vidas. Na próxima aula, meus irmãos, minhas irmãs, se Deus assim permitir, a gente vai destacar esses 2 pontos, onde a gente vai entrar na parte mais prática, vamos assim dizer, do nosso curso, nas regras de interpretação da Palavra de Deus, sobretudo na principal das regras de interpretação da palavra, observando algumas informações sobre a linguagem da Bíblia que nós devemos também atentar. Então, se Deus assim permitir, na próxima aula a gente vai percorrer esses 2 caminhos. Tecer algumas observações quanto à linguagem bíblica e, posteriormente, dar e exemplificar a regra fundamental de interpretação que nós temos da palavra do Senhor. E, a partir das próximas aulas,
a gente vai ver o caráter prático que o nosso curso ele vai assumir e essa necessidade que a gente tem de estar exercitando em termos mais práticos também na nossa vida, para que assim a gente possa absorver todo o ensino, a gente possa absorver toda a verdade. Então que Deus ele nos abençoe, que Ele seja conosco e que Ele nos auxilie nas aulas que nós teremos daqui para frente, para que assim nós venhamos crescer no conhecimento e saber cada vez mais entender o que Deus ele revela e revela para cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe. Amém.